Hoje, nosso 29º dia, lições preciosas de um servo de Deus. Quando a gente olha para Neemias, a gente aprende algumas coisas muito importantes. Eu quero colocar aqui como base o último verso, né? Neemias 5,19. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que eu fiz por este povo. Neemias faz uma oração no final do capítulo 5, e nessa oração ele pede para que Deus se lembre dele. Ele diz: Deus, lembra-te de mim. Ele pede para que Deus lembre dele, levando em conta tudo aquilo que ele fez pelo povo. Todo o trabalho, todo o empenho, toda a dedicação, todo o esforço que ele tem feito. Né? E eles chegam a um ponto importante da reconstrução dos muros, e daqui para frente eles vão concluir, mas é importante esse olhar que Neemias dá no capítulo 5 para eles mesmos, e dizer: olha, nós estamos fazendo uma grande obra, mas essa obra só vai ficar em pé se a gente cuidar do nosso coração, se a gente resolver as coisas dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, tá? E olhando para Neemias, para a vida dele, o que a gente aprende? Vamos lá. Primeiro, podemos ser diferentes do nosso meio. Isso fica muito claro. A gente aprende com Neemias que ele vivia, por exemplo, na Babilônia, ele vivia na mordomia da Babilônia, no palácio, e depois ele recebeu como projeto de Deus ir para Jerusalém, e ele foi para Jerusalém e viveu lá com as pessoas, esteve presente com todo mundo, foi convidado a se corromper muitas vezes, a levar vantagem muitas vezes, foi tomado por muitos sentimentos, mas algo bonito que a gente aprende com Neemias é que ele não se torna o que as pessoas são. Ele não é aquela pessoa que vai se deixando influenciar pelo meio onde está. Neemias, ele permanece firme com o seu propósito. Né? Ele não vai naquela de que, eu vou fazer porque todo mundo está fazendo, né? Eu cansei de ser desse jeito, eu vou ser de outro jeito porque ninguém é desse jeito, né? Neemias, ele permanece firme. Ainda que as pessoas desanimem, ainda que as pessoas sejam infiéis, ainda que as pessoas queiram levar alguma vantagem, ainda que ele passe por algumas dificuldades, mas ele permanece sendo a mesma pessoa. E aqui, gente, eu quero dizer para você o seguinte: o meio aonde nós nascemos, aonde nós crescemos, com quem nós convivemos, ele tem um poder muito grande de influência sobre a nossa vida. Mas ele não determina. Você vai encontrar pessoas que vieram de uma família, de um lar, de uma história de vida, de um lugar onde moraram a vida inteira, completamente hostil, completamente sem recurso nenhum, seja espiritual, seja emocional, seja físico. Você vai encontrar pessoas que passaram por todo tipo de sofrimento intelectual, emocional e familiar, e que sofreram muito e se tornaram pessoas extraordinárias. Que você vai olhar e vai dizer: como que uma pessoa tão íntegra, tão correta, uma pessoa tão abençoada e tão abençoadora pôde sair desse lugar tão complicado, tão difícil, tão ruim. Então, por que acontece isso? Porque o lugar não determina ninguém. Influencia, tem uma força muito grande, tem um poder de influência muito grande, mas não determina. Não é porque uma pessoa veio de um lugar que ela vai ser de um jeito. O contrário também acontece. Você vai encontrar aí pessoas que vieram de famílias maravilhosas, de pais que são exemplos, e que, no entanto, tomaram uma outra posição na sua vida, tomaram um outro caminho na sua vida. Por quê? Porque o meio, ele tem um poder muito grande de influenciar, mas ele não determina a vida e nem a história de ninguém. Cada um de nós é que constrói a sua história. Então eu digo assim, eu não posso agora com 40 e poucos anos, ou com 30 anos, ou com 20 anos, ou com 18, 17 anos, eu não posso mais culpar meu pai, minha mãe, culpar a minha história de vida, culpar a minha infância, né?
por mais duro e por mais que eu traga marcas em mim, por mais que tenha influenciado muitas coisas na minha vida, mas as decisões pela minha vida sou eu que tomo. As decisões pela tua vida é você que toma. Você não é um fruto do meio. Você tem condições completas de tomar posições na sua vida. Mesmo que todo mundo esteja indo para lá, você tem condições de tomar posição de vir para cá. Mesmo que todo mundo na tua casa esteja tomando partido por um lado errado, você tem condições de tomar partido para um lado certo, de apontar para um outro lado. Certo? Então eu digo isso, a gente aprende isso com Neemias. Neemias, ele conviveu com pessoas de tudo quanto é tipo, a vida inteira. No entanto, ele não se permitiu moldar por todas as pessoas. Ele foi moldado, sim, mas ele escolheu quais seriam os moldes ou os modelos que iriam determinar a sua vida. Assim como eu e você, nós vamos escolher quem são os nossos modelos, quem são os nossos moldes, né? Quem são aquelas pessoas que vão modelar a nossa vida. E com toda certeza, você pode ter pessoas terríveis que fizeram parte da tua história, mas você tem pessoas maravilhosas também. Se você olhar, você vai encontrar pessoas maravilhosas que passaram pelo teu caminho. Em vez de você ficar olhando e se espelhando em quem não tem juízo, em quem complicou a sua vida, em quem toma decisões erradas, em quem não leva a vida a sério, você pode focar e você pode usar como molde da sua vida pessoas extraordinárias, maravilhosas, pessoas que são exemplo de família, de vida, pessoas que têm algo a te instruir, a te ensinar, certo? De modo que eu digo para você, essa primeira lição ela é extremamente importante para todos nós. Podemos ser diferentes do nosso meio. O meio, ele tem um poder grande de influência, mas ele não determina a vida de ninguém. Tá? Então a gente aprende isso com Neemias. Segunda lição, a autoridade é conquistada pelo exemplo. Isso a gente aprende com Neemias também. A autoridade, ela é conquistada pelo exemplo. A gente vê na vida de Neemias, vocês que estão acompanhando Neemias até aqui, você vê que o exemplo de Neemias é o exemplo de alguém que permanece firme. É o exemplo de alguém que permanece centrado no seu projeto, no seu objetivo. O grande problema é que a maioria das pessoas começam muitas coisas, mas não terminam. Aqui, quantas pessoas já passaram por aqui? Ou quantas pessoas começaram, eu vou fazer os 52 dias, mas não é fácil, não é fácil. Né? Não é fácil você permanecer firme. Quantas pessoas já falaram que iam mudar tantas vezes? Né? Já falaram que iam emagrecer tantas vezes? Já tomaram posição de ser diferente, marido diferente, uma esposa diferente, um filho diferente, eu vou ser um pai diferente, uma mãe diferente. Quantas pessoas tomam a decisão, eu vou ser um profissional diferente? Mas entre você desejar, entre você ter uma intenção, entre você ter um desejo no teu coração e você, de fato, colocar isso em prática, é um caminho a ser percorrido. E é aqui que está o segredo da vida. O segredo da vida não está na intenção que você tem. A intenção que você tem é boa, mas o segredo da vida está no dia a dia, em cada passo que você dá, em cada decisão que você toma. Porque a tua vida, ela no final, ela não é a intenção que você teve. A tua vida lá no final, ela é feita pelos passos que você deu. E a autoridade que Neemias conseguiu na sua vida, Neemias era uma pessoa de muita autoridade. Todo mundo respeitava Neemias. Você percebe lá o rei respeitando Neemias, respeitando o desejo de Neemias, quando ele falou que ele queria ir para Jerusalém. O rei permitiu que ele fosse, o rei ainda o abençoou, ainda deu a ele algumas coisas para ajudá-lo. Né? Quando Neemias chega em Jerusalém, as pessoas não conheciam ele lá, muitas pessoas, mas à medida que foram conhecendo, foram respeitando. À medida que as pessoas foram conhecendo ele foi adquirindo autoridade. Sabe? Você adquire autoridade na vida, você adquire respeito na vida, você adquire o carisma das pessoas, o amor das pessoas, o respeito, o carinho das pessoas ao longo da tua vida pelo teu exemplo, pelas tuas atitudes, pela tua prática, pelo teu caminhar. A gente olha para Neemias e a gente vê que ele foi uma pessoa profundamente respeitada. O tempo todo, Neemias foi respeitado pelos inimigos, Neemias foi respeitado pelas autoridades, Neemias foi respeitado por todo o povo.
Neemias foi respeitado pela sua família. Neemias foi respeitado por todo mundo. E o respeito de Neemias não foi porque ele tinha um cargo. Não foi porque alguém chegou e falou, olha, respeitem Neemias. Não, o respeito foi sendo adquirido pelos passos que ele foi dando, pela atitude, pelo modo que ele foi vivendo, pelo cuidado que ele tinha com as palavras, sabe? Pela boa intenção que ele tinha com as pessoas, pela obra que ele estava fazendo. Gente, uma coisa que eu falei aqui, isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Toda pessoa, ela vai ser reconhecida e ela vai ser valorizada pelo projeto de vida que ela tem. Pelo projeto de vida que ela tem. Qual é a tua obra? Qual é o teu projeto? Qual é a tua obra de vida? Qual que é o teu projeto de vida? Certo? Toda pessoa vai ser reconhecida pelo seu projeto de vida. Neemias tinha um projeto de vida. O projeto dele era ajudar o povo de Jerusalém a reconstruir os muros. E ele estava disposto a pagar esse preço. Qual é o teu projeto de vida? E à medida que Neemias vai caminhando, ele vai melhorando. Ele vai restaurando a sua vida. Ele não está restaurando apenas o muro, ele está restaurando a sua vida. Ele está reconstruindo a sua vida. Com toda certeza ele não era uma pessoa perfeita. Mas era uma pessoa perfectível. Era uma pessoa que podia ser trabalhada, que podia ser talhada, que estava à disposição de Deus para ser melhorada. E eu falo para você a mesma coisa. Você consegue autoridade pelo exemplo. Você, pai e mãe, você vai conseguir autoridade sobre a vida dos teus filhos através do teu exemplo. No nosso relacionamento a mesma coisa, na nossa vida profissional a mesma coisa. É pelo nosso exemplo, é pela continuidade. Não é quando eu chego para o meu filho e falo, eu vou mudar, tá, filho? Eu vou ser diferente. Eu chego para minha esposa e digo, olha, meu amor, eu vou mudar. A partir de hoje eu sou uma pessoa diferente. Tá? Por melhor que eu tenha essa intenção, ou esteja decidido mesmo a fazer isso, isso não muda nada. O que vai mudar? É o dia a dia. É quando ela começa a olhar para a minha vida, quando ela começa a olhar para as minhas atitudes e começa a perceber que eu mudei. E que eu não estou repetindo as mesmas bobagens que eu sempre fiz. Quando ela começa a ver o meu esforço, o meu empenho, a minha dedicação. É isso que vai conquistando as pessoas. É isso que vai trazendo as pessoas para o meu lado. É o meu exemplo. É o meu dia a dia. Sabe, os filhos estão olhando para o que vocês estão fazendo. As pessoas estão olhando para o que você está fazendo. As pessoas estão olhando para os passos que você está dando. Então é muito importante que você dê exemplo. A autoridade você conquista pelo exemplo. Não é pela força. Não é por um cargo. Sabe? Não é maquinando, não é tramando. Isso pode dar certo por um tempo, mas depois você cai num buraco. Sabe? Essa trama, essa coisa, essa estratégia para... Não, é o exemplo, é dia a dia. As pessoas entenderem que você está bem intencionado com elas, que você de fato quer o melhor para elas. Sabe? Porque às vezes a gente quer o melhor para a gente. Sabe? Você não está pensando na esposa, não está pensando no marido, não está pensando no filho, você está pensando em você. Certo? E conseguir autoridade é quando as pessoas de fato compreendem que você está respeitando elas, que você está querendo o melhor para elas. É que nem, por exemplo, vamos imaginar que você é um vendedor e que eu estou entrando na tua loja para comprar alguma coisa. Estou pegando um exemplo completamente fora. Eu vou lá na tua loja, apareço, você está vendendo um produto, eu vou lá comprar. E de repente eu percebo que você está interessado em mim mesmo, em me ajudar. Você está interessado em me ajudar. E é isso que me ajuda a comprar. Quando eu percebo que você está interessado em me ajudar. E não interessado em se ajudar e vender o negócio de qualquer jeito para mim, porque você quer ganhar comissão. Entendeu? O melhor vendedor não é aquele que está pensando em si, mas é aquele que consegue pensar a necessidade do seu cliente. E ajudar o seu cliente na necessidade que o seu cliente tem. O melhor marido não é aquele que pensa em si. Não é aquele que pensa em satisfazer os seus desejos, as suas vontades, em satisfazer o seu caminho, o seu projeto. Mas aquele que se entrega à sua esposa e que decide realizar os sonhos que a sua esposa tem.
e ser um instrumento de Deus na vida dela. É aquele que se importa com ela. A esposa, a mesma coisa com relação ao marido. O pai, ele alcança autoridade na vida dos seus filhos quando os seus filhos começam a compreender que o pai se importa com eles. Que o pai se importa com eles. Os pais, a mesma coisa. Os filhos vão ganhando autoridade quando os pais percebem que os filhos se importam com eles. Você está entendendo, gente, como que é importante a gente olhar para a nossa vida e muito mais do que ter boa intenção, dar exemplo. A autoridade você conquista pelo exemplo. Terceira lição. Primeira, podemos ser diferentes do nosso meio. O meio não determina ninguém. Pode ter uma força de influência muito grande, mas ele não determina a sua vida. Segundo, a autoridade é conquistada pelo exemplo, e não por força, e não por maquinação, sabe? E não por estratégia para você, sabe? Isso aí, gente, pode funcionar por um tempo, mas não leva você muito para frente, não. Se você quer ter autoridade em todo lugar onde você está e em tudo que você faz, alcance essa autoridade pelo exemplo. Terceiro, quanto mais perto de Deus, mais nós iremos conseguir ajudar as pessoas. Quanto mais perto de Deus, mais útil você será. Porque o projeto para abençoar a vida das pessoas passa necessariamente por Deus. E se eu quero, de fato, entender o que é melhor para minha esposa, é me aproximando de Deus que eu vou conseguir saber o que é melhor para minha esposa. É me aproximando do meu filho, da minha filha, que eu vou entender, me aproximando de Deus que eu vou entender o que é melhor para o meu filho, o que é melhor para minha filha. É me aproximando de Deus. Certo? Então, se eu quero ser bênção de Deus no meu casamento, se eu quero ser bênção de Deus na vida dos meus filhos, eu vou me aproximar de Deus. Porque quanto mais próximo de Deus eu estiver, mais bênção eu serei em todo lugar onde eu estiver. Até na minha vida profissional e em toda área. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais bênção você se torna na vida de todas as pessoas. De modo que eu digo para você nessa manhã, se você quer ser de fato uma bênção para a tua família, se você quer ser de fato uma bênção na tua vida profissional, se você quer ser de fato uma bênção nesse mundo, se aproxime de Deus. Caminhe perto de Deus. Sabe por que Neemias foi um instrumento tão poderoso e tão abençoador na vida do povo de Jerusalém? Na vida do povo de Judá? Sabe por que Neemias foi tão bênção na vida deles, foi tão útil, foi tão importante na história desse povo? Porque ele estava perto de Deus. Porque ele estava muito perto de Deus. E a gente vê isso através das suas orações, nós vemos isso através das suas atitudes. Nós vemos isso através do seu exemplo, do seu caráter. Quando a gente olha para a vida de Neemias, a gente diz, olha, esse camarada está perto de Deus. E porque ele está perto de Deus, ele é muito importante. E ele é muito útil. Como nós precisamos de pessoas perto de Deus. Como os filhos precisam de pai e de mãe que caminhem perto de Deus. E eu não estou falando de religião, gente. Pouco importa a religião que você está. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de Deus, de Deus, de Deus. Tem muita gente que está enfurnado dentro da religião e que não tem Deus no coração. Religioso até o último. Você chega a pessoa que fala, eu sou de tal igreja, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fui batizado. Isso não importa, gente. Isso não presta para nada se você não tiver um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Se você quer ser instrumento de Deus, se você quer ser verdadeiramente útil em todo lugar que você está, encha teu coração e a tua vida da presença de Deus. Encha a tua vida com a palavra de Deus. E uma pessoa que está cheia de Deus, não é porque ela manifesta dons espirituais, porque ela fala em línguas, ou porque ela cura, ou porque ela fala para multidões, ou porque ela tem o poder. Não, não é isso não. A Bíblia diz, Jesus chega a dizer, naquele dia muitos dirão, em teu nome eu não fiz isso, aquilo, aquele outro. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim com o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Uma pessoa cheia de Deus é uma pessoa que deixou Deus, permitiu que Deus lapidasse o seu caráter. Uma pessoa cheia de Deus é uma pessoa que é bênção na vida de todo mundo. É uma pessoa que não se serve do próximo, mas serve o próximo com a sua própria vida.
É uma pessoa que está disposta a oferecer, a abençoar e a cuidar de cada pessoa, levando Deus para cada pessoa. Sabe, o mundo está precisando de pessoas que estejam cheias de Deus. O mundo não precisa de mais igreja, mais religião. O mundo não precisa de mais estratégias de liderança, de coisa, de mudança. O mundo precisa de Deus. O mundo precisa de Deus. O mundo precisa de pessoas que voltem o coração para Deus e que estejam dispostas a servir a Deus. Lá em Jerusalém, Judá, tinha pessoas de tudo, tinha político lá, tinha líder lá, tinha religioso lá, tinha igreja lá, tinha tudo lá. Tinha dinheiro lá, tinha economia lá, tinha tudo. Tinha educação lá, tinha tudo. Mas a resposta, a mudança, veio de alguém que tinha Deus. Veio de Deus. É Deus fazendo, é Deus agindo, é Deus mudando, é Deus transformando. O que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos é de Deus. E as pessoas que vão fazer de fato a diferença na vida são as pessoas que têm Deus. Você já percebeu que as pessoas que fazem diferença na tua vida, se você olhar, muitas pessoas te ajudaram, muitas pessoas foram importantes para você. Não estou dizendo isso. Pessoas são importantes para nós. Mas você já percebeu que as pessoas que te ajudaram mesmo na tua vida até aqui são pessoas que exalavam Deus? Pessoas que traziam Deus no seu coração? Já parou para pensar nisso? Porque, na verdade, o que nós precisamos é pessoas que estejam com o coração cheio de Deus. O que os filhos precisam é de pais que tenham Deus no coração. Sabe? Menos deles e mais de Deus. O que um cônjuge precisa, um marido, uma esposa precisa do seu companheiro, é que eles tenham Deus no coração. É que eles estejam cheios de Deus. O que o mundo precisa, seja ele em qual formato ele tiver, trabalho, estudo, igreja, família, sociedade, país, seja o que for, nós precisamos de Deus e precisamos de pessoas que estejam cheias de Deus. Se você quiser ajudar alguém, encha-se de Deus. Porque quando nós estamos cheios de Deus, nós conseguimos ajudar de verdade. Neemias mudou a história do povo porque ele era cheio de Deus. E o quarto e último que eu quero colocar nessa manhã, a recompensa, ela sempre vem de Deus. Nós montamos estratégias, nós trabalhamos, nós lutamos e temos que fazer isso mesmo. E isso é um reflexo de que somos de Deus. Por quê? Porque nós lutamos, nós acreditamos, nós vamos atrás, nós levantamos, nós nos empenhamos, nós nos esforçamos. Mas, gente, a recompensa, ela vem de Deus. A recompensa vem de Deus. Eu tenho vivido uma época assim. Não espero recompensa dos homens. Eu creio que Deus, Ele cuida da vida da gente. Às vezes a gente fica numa expectativa, né? De que alguém vai nos ajudar, de que alguém vai estender as mãos para a gente. E a gente às vezes se decepciona. A gente fica numa expectativa de que alguém vai... Mas Deus vai cuidar da gente. Deus vai recompensar. Sabe, nenhum ato teu, nada que você faça, passa despercebido de Deus. Pode ser que teus filhos não estejam notando o que você fez ou tem feito por eles. Pode ser que o teu cônjuge não esteja notando, que alguém que está próximo de você não esteja notando aquilo que você está fazendo, o esforço que você faz. Mas Deus está olhando para cada passo que você dá, para cada ato seu. E Deus, Ele te recompensará. Deus te recompensará. A recompensa vem do Senhor. Neemias não, em momento algum, ele criou uma expectativa de que a recompensa viria dos homens. Achando que alguém iria... Não. Coloque a tua confiança, a tua fé em Deus. Porque senão você desanima. Se você ficar esperando que eu fiz algo por alguém, esperar que a pessoa venha te... né? Pode ser que venha, que bom se tiver essa iniciativa de vir. Que bom, porque é muito bom você receber um abraço, receber um reconhecimento daquilo que você tem feito. É muito bom.
E eu sempre digo para você, reconheça. Se alguém fez algo por você, reconheça. Se alguém tem feito algo por você, reconheça, gente. Reconheça. Reconheça. Isso é divino. A gratidão é divina. A gratidão é divina. Gratidão é o ápice de um milagre, de uma bênção. Uma pessoa só recebeu de fato um milagre e uma bênção se ela se torna uma pessoa grata. Senão a obra não chegou até o fim. Só que a gratidão não é a parte de Deus. Vamos imaginar que você está precisando de uma cura. E aí você se coloca diante de Deus. E um dia você consegue essa cura. Deus fez um milagre. Deus deu a cura para você. Mas esse milagre ele só é completo se ele desembocar em gratidão. Em gratidão. Em reconhecimento. E tem muita gente que quando recebe um milagre, recebe a bênção, ó. Lembra daqueles 10 leprosos que vieram pedir para Jesus curar? Jesus disse, olha, vamos até tal lugar que vocês vão estar curados. E eles foram. E na medida que eles estavam indo, eles foram sendo curados. E quando eles perceberam que estavam curados, começaram a celebrar, a festejar. Um deles, eram 10. Voltou para agradecer. E Jesus pergunta, onde é que estão os outros 9? Eles não vieram agradecer? Aí Jesus olha para aquele e diz, você está curado. Os outros foram curados apenas da lepra. Mas esse que voltou com o coração com gratidão, ele foi curado de uma vida inteira. Ele foi curado para a eternidade. Esse espírito de gratidão, sabe, de você dizer muito obrigado. De você perceber de que modo que eu posso retribuir. Retribua, gente. Retribua todo o ato que alguém fizer por você. Retribua. Da melhor maneira que você puder. Retribua. A recompensa, ela vem de Deus. E Deus se manifesta até através de pessoas que estão cheias dele. Que estão cheias da presença dele. Eu louvo a Deus, porque Deus levanta pessoas que são instrumentos de Deus na minha vida. E que me abençoam, e que abençoam a minha família, e que abençoam a minha casa. Eu louvo a Deus, porque Deus, Ele recompensa. E Ele recompensará todos os seus filhos. Em cada passo que eles derem, Deus estará cuidando de toda a nossa vida. Que Deus abençoe o teu coração e a tua vida nessa manhã. Que Deus derrame o Espírito Santo e a graça dele sobre a tua vida e te encha com o poder e com o amor dele. Tá bom? Deus abençoe muito a tua vida nesse dia, nesta semana. Gente, esses princípios aqui não é só para você ouvir, não. É para você praticar. Senão, ficam apenas palavras. Palavras que às vezes emocionam, palavras que às vezes são bonitas, mas que não tem resultado. Para isso aqui ter resultado, eu preciso colocar na minha vida. Tá? Você é diferente do meio. Você não é determinado pelo meio. Não é porque você nasceu no ambiente A que você tem que ser A. Você escolhe a vida que você irá viver. Como diz a canção, cada um de nós constrói a sua própria história. A autoridade é conquistada pelo exemplo, não pela força, não pela manipulação. Manipulando, você não vai chegar a lugar nenhum. A autoridade, o carinho, o respeito, o amor, você alcança através do teu exemplo. Se torne a pessoa que você deseja que todas as pessoas sejam. Eu quero que as pessoas sejam boas. Então se torne uma pessoa boa. Eu quero que as pessoas sejam íntegras. Se torne uma pessoa íntegra. Eu quero que as pessoas sejam justas. Se torne uma pessoa justa. Dê o exemplo. Dê o exemplo. Aonde você estiver, dê o exemplo. Porque isso gera autoridade. Seja uma pessoa extraordinária. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais você vai conseguir ajudar as pessoas. Se você deseja ajudar muita gente nessa semana, ajudar tua família nessa semana, fique mais perto de Deus. Fique mais perto de Deus. Aí, de fato, nós vamos conseguir
ajudar. E a recompensa, ela sempre virá de Deus. Deus te recompensará. Deus te recompensará. O teu trabalho não vai ficar sem recompensa. Tem um versículo da Bíblia que diz assim: sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Que Deus abençoe nessa manhã o teu coração e a tua vida, em o nome de Jesus. Deus, muito obrigado por esta manhã. Eu quero, nessa manhã, colocar diante do Senhor, diante da tua presença, do teu cuidado, a vida, Senhor, de cada um que está aqui, Senhor. Eu creio, Deus, na tua presença, no teu amor. Eu creio, Deus, que o Senhor está presente, abençoando, Pai, e cuidando, Pai, de cada área da nossa vida. Eu quero colocar, Senhor Deus, todos aqui diante do teu altar. Rogar, Deus, a tua graça, a tua misericórdia e o teu poder, Deus, sobre todos nós. Deus, o Senhor tem caminhado conosco durante esses dias de reconstrução, tem sido um tempo precioso. Nós te louvamos e te adoramos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Cada passo que nós estamos conseguindo dar, nós agradecemos ao Senhor. Queremos colocar diante da tua presença, Pai, a nossa vida, esta semana, esse dia, colocar diante do Senhor a nossa casa, nossa família. Deus, todas as áreas da nossa vida, Pai, nossa vida espiritual, nossa vida emocional, nossa vida, Senhor Deus, profissional. Queremos colocar, Deus, tudo diante do teu altar, diante da tua presença. Rogamos o teu cuidado nesta manhã. Vem, Deus, com o teu Espírito Santo, com o teu poder. Derrama, Deus, a tua graça sobre nós e nos alimenta, Deus, com a tua presença, Pai. Abençoe-nos, Pai. Nós rogamos, Pai, que o Senhor venha e que o Senhor esteja agindo poderosamente na nossa vida. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, a vida, Senhor Deus, desta família, Pai, este lar, esta casa. Abençoe, Deus, os sonhos, os planos, os projetos que cada um aqui traz para dentro da sua própria vida, Pai. Abençoe, Deus, em nome de Jesus e nos ajuda, Pai, em toda a nossa caminhada. Que o teu Espírito Santo, Pai, esteja cuidando, Deus, de cada um nesta manhã. Esteja ministrando e falando ao coração de cada um aqui, Pai. Ajuda-nos, Pai, nós te agradecemos e colocamos, Deus, tudo no teu altar, Pai. Derrama, Deus, o teu poder. Muito obrigado pela tua obra na nossa vida, Pai. Completa, Deus, a tua obra. Se alguém aqui precisa de um milagre, Deus, faz um milagre nesse dia, nesta semana, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, abençoe todos desta casa. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, esta casa. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, a vida do teu servo, da tua serva que estão aqui, e dá uma semana muito abençoada, frutífera e próspera, em o nome de Jesus. Quero colocar diante do Senhor todas as orações que foram feitas aqui. Abençoe com a tua graça, com o teu poder, com o teu amor, em o nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.